Olá, meus irmãos. Olha aqui o evangelista Wellington Ramos. Eu quero convidar você. Venha cá comigo, venha. Para a gente aprender a palavra de Deus. Como é bom ser orientado, ser instruído. Nós precisamos aceitar as instruções e analisar. Parar para ouvir. Eu quero convidar você agora, meu amado irmão em Cristo Jesus. Independente de denominação, porque Cristo Jesus é mais importante. Você que está em Cristo, você que é crente em Jesus Cristo, eu quero chamar você para fazer a você uma orientação, dar a você uma orientação, para convidar você a refletir comigo, tá certo? Palavra de Deus está aqui, a palavra do nosso Deus. É essa palavra que é a base da nossa vida com Deus. Então, o que eu quero chamar a você aqui, atenção, convidar você para ter atenção e ouvir, é o seguinte. Eu sou um pregador da palavra de Deus que fui chamado para instruir, ensinar, tá? Corrigir, repreender com a palavra, usando a palavra. E nós precisamos analisar, rever os princípios que hoje nós cristãos evangélicos vivemos, que estamos muito errado, estamos colocando muitas vezes o foco, né, na direção errada. Estamos guardando os princípios errados. Eu quero falar hoje sobre a questão de igrejanismo. Das pessoas que colocam, né, na devoção aí a igreja como se fosse uma base para a sua vida espiritual. Não é. Eu quero convidar você nisso. Porque hoje as pessoas acham que ir à igreja, né, frequentar culto, participar de trabalho, se envolver, não é, nos trabalhos da igreja, e estar lá em círculo de oração, participar da campanha, participar de evangelismo, ser membro, tomar ceia, né, estar ali cumprindo as ordens que o pastor manda, sendo frequente na igreja para o pastor ver, para o pastor não dizer cadê você. As pessoas acham que a vida cristã é uma vida de igrejanismo, é uma vida de devoção à igreja, de devoção aos trabalhos da igreja. Está errado isso. Esse conceito está errado. Muita gente vivendo isso, guardando uma devoção tão tremenda que chega até ao fanatismo, né, de igrejanismo. Chegam até a ser fanático de igreja. Tem pessoas que preferem cuidar e estar nos trabalhos da igreja do que cuidar da sua própria vida, da sua própria família, da sua própria casa. Eu estou falando fatos, coisas que eu conheço. Tem pessoas que é mais dedicada ao trabalho na igreja do que a sua vida pessoal. Tem pessoas que têm mais preocupação em que o pastor veja que ela está indo para a igreja do que se preocupar com Deus, vendo as ações dela dentro da vontade de Deus pela palavra. Eu estou falando fatos e eu quero trazer a você a orientação para abrir os seus olhos sobre isso. É importantíssimo isso. Você não vai ter uma instrução dessa, não vai ser orientado pelas pessoas que estão lá no púlpito, porque eles não estão preocupados com isso. Para muitos lá é bom, porque está mantendo o funcionamento do ministério. Para muitos lá dentro que estão lá na liderança é bom, porque está mantendo o funcionamento do negócio muitas vezes. E você precisa ser orientado à verdade. Ninguém pode tirar a palavra de Deus do centro da obrigação do cristão. O cristão não foi chamado para viver uma vida religiosa, um igrejanismo, para viver uma devoção à igreja, não. O crente foi chamado para viver a palavra de Deus. O crente foi chamado para viver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Você precisa conhecer, para você não estar preso nisso. Porque hoje, não é? Os líderes, principalmente os pastores, muitos pastores, ensinam assim: ah, você tem que vir para a igreja, para você estar forte, para você receber a bênção de Deus. Ah, se você não vir para a igreja, você não tem a bênção de Deus. E chegam a dizer que você não tem comunhão com Deus. Está errado esse conceito, essa orientação. A igreja tem a sua importância sim, mas nós temos que focar a importância maior na vida de um cristão, que é ele estar dedicando-se à palavra,
E muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas não estão dedicando-se à palavra. Estão dedicando-se aos trabalhos da igreja, estão dedicando-se a conjunto, a campanhas, a trabalhos dentro da igreja, a estar presente em culto, cumprir cartela de pregação, tabela de pregação. Estão dedicados à igreja a ir lá fazer uma reforma, fazer um trabalho, fazer isso, quando o pastor chama e chegam, se dispõem a fazer isso. E isso não é o que Deus quer que você priorize na sua vida, não é isso não. Você tem que entender, a sua vida para estar firmada no Senhor não depende de você estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, consagração, círculo de oração, culto disso, culto daquilo outro, não. A sua vida não depende disso, preste atenção nessa orientação. Eu quero mostrar a você a importância, não é, de priorizar na sua vida a palavra de Deus, porque muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não estão sendo edificadas, não estão sendo instruídas. E quando as pessoas vivem esse igrejanismo, não buscam a palavra, passam o dia todo em casa, a semana toda, o mês todo, o ano todo, não pegam na palavra, não examinam a palavra, não têm o seu culto devocional, não têm um momento da sua vida para ter uma comunhão com Deus, para buscar de Deus o ensino, a orientação que é no momento que você tem que ter específico no seu lar, na sua vida pessoal, no seu momento exclusivo com Deus, para você orar, para você ler. E muitos deixam para viver a igreja como se isso fosse o ápice, não é, da perfeição de uma vida com Deus. E não é. O ápice da perfeição de uma vida com Deus é você ter uma vida pessoal, devocional, buscar conhecer a palavra, buscar ler, meditar, ensinado na palavra. Foi o que Deus disse a Josué. Deus disse: Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, para fazer tudo conforme nela está escrito, porque fazendo assim, aleluia, prosperará o teu caminho. O que Deus quer do crente não é uma vida de igrejanismo, não é uma vida religiosa, não é uma vida de fanatismo dentro das igrejas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tem pessoas que saem procurando igreja para ir, diz não, tem que estar na igreja. Aí vai para um aqui, daqui a pouco terminou o culto aqui, vai para outro ali. A tua vida não é só igreja não. Tu tem que saber administrar o tempo na tua vida para trabalhar, para cuidar da família, para cuidar da tua vida pessoal, da tua comunhão com Deus. Tudo tem um tempo determinado. Não estou dizendo, preste atenção no que eu estou instruindo. Não estou dizendo que não deve ir à igreja. Estou dizendo que a igreja não é o centro da prioridade das nossas vidas. Tire o tempo, sim. Marque um dia para você estar na igreja, no culto, para estar, porque a Bíblia nos manda congregar com os irmãos, estar ali reunido com os irmãos, para ali aprender. Quando essa igreja tem ensino da palavra. Porque tem muita gente vivendo dentro das igrejas, mas não para aprender a palavra. Porque muitas igrejas não estão dando o ensino da palavra. Estão levando as pessoas a estarem lá vivendo um movimento, emocionalismo, vivendo situação de sobrenatural, de poder, de misticismo. E todo mundo ali sem entendimento, sem crescimento espiritual, vivendo simples por não ser prudente e deixando-se levar muitas vezes por engano. E preso nas fábulas que são pregadas. Tem pessoas que dizem, eu vou para o culto ali que eu quero ouvir Deus falar, vou buscar uma resposta de Deus. Ei, sai desse conceito, a resposta de Deus para a tua vida, a orientação de Deus para a tua vida, não está em culto, em profeta, em isso, aquilo outro, não, está aqui, ó, na palavra de Deus. Se dedique à palavra, faça o seu culto pessoal, exclusivo, devocional. Não estou dizendo que você não tem que deixar de ir à igreja, não. Temos que ir à igreja, congregar com os irmãos num culto público, mas o mais importante da sua vida é você colocar no seu viver uma devoção exclusiva, pessoal, entre você e Deus, no seu lar. Tira um tempo da sua vida, porque o mais importante não é você estar cumprindo devoção na igreja, o mais importante é você estar meditando na palavra, buscando aprender, buscando o conselho, a orientação, o ensino, a instrução dela para corrigir, para repreender, para que você possa ser bem-aventurado, conhecendo a vontade de Deus, que não é dentro de uma igreja, é na palavra. Pegue a palavra na sua vida para isso. Olha, queridos, deixa eu ler um texto aqui, eu achei muito interessante isso, que está aqui escrito em Lucas, capítulo 8, no versículo 19 ao 21. Deixa eu ler esse texto para você explicar
aquilo que eu estou entendendo aqui, passar para você, que o Espírito Santo de Deus confirme no teu coração e te dê o entendimento e que você tenha crescimento. Lucas capítulo 8, versículo 19. E foram ter com Jesus sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foram ter com Jesus, foram ao encontro de Jesus, a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos de Jesus, filho de Maria, que era irmão de Jesus. E foi-lhe dito, e alguém disse para Jesus: Senhor, está aí fora da multidão a tua mãe, teus irmãos, e eles querem te ver. Versículo 21, importante é isso aqui. Eu fui buscar entender, porque a palavra nós temos que ler para entender o que ela está nos ensinando. E eu fui ler aqui no versículo 21 que diz assim: mas respondendo Jesus disse-lhe: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam e as praticam. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Estava lá fora, sim, a família de Jesus no lado carnal. A família de Jesus uterina, né? Os irmãos que veio do útero de Maria, Maria que foi a mulher de onde ele nasceu. A família de Jesus carnal. E disseram: olha, tua família está lá fora. Jesus olha e diz, Jesus estava dando um ensino espiritual ali. Jesus não estava desprezando sua família carnal. Jesus estava dando um ensino espiritual, dizendo que comunhão com Ele, família dele, relação com Ele, não é aqueles que participam das coisas naturais, não é aqueles que estão dentro de uma igreja. Ah, todos nós somos irmãos, somos crentes, somos filhos de Jesus. Não é aqueles que estão vivendo o devocionalismo, né? O religiosismo. Não é aquele que está dentro de um ministério, eu sou membro desse ministério, eu sou aquilo, não. Família, comunhão com Jesus, né? Intimidade com Jesus, aceito por Jesus como relação pessoal e filho de Jesus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Foi o que Jesus disse aqui. Jesus disse: olha, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Então não adianta tu estar dentro de uma igreja, que tu dentro de uma igreja, isso não faz te filho de Deus, isso não faz ser irmão de Jesus, isso não te faz ser amigo de Jesus. Tu estás dentro de uma igreja, tu vivendo devocionalismo, religiosismo, igrejanismo, e isso não te leva a ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. O que te leva a ter uma comunhão com Deus é você ouvir a palavra, ler a palavra, aprender a palavra e praticar a palavra de Deus. Eu estou certo ou estou errado, meus irmãos? Estou falando alguma bobagem aqui, alguma coisa sem nexo? Estou falando alguma coisa aqui sem sentido, ilógico? Estou falando a verdade, estou mostrando o que é fato, o que se vê hoje acontecer. Estou trazendo apenas uma reflexão para advertir muitos que estão vivendo isso. Estão baseando sua fé, estão se alicerçando, estão colocando a sua comunhão com Deus através de uma devoção à igreja, de um compromisso, de marcar tabela de igreja. Não, sai desse conceito. Não é a igreja que te firma, não é a igreja que te abençoa, não é tu tá indo para a igreja, cumprindo os trabalhos que o pastor manda tu cumprir na igreja, que faz você estar obedecendo a Deus, não. O que te faz obedecer a Deus, estar em comunhão com Deus, receber a bênção de Deus, ser aceito por Deus e ter comunhão com Ele, é você ouvir a palavra, aprender a palavra e praticar a palavra, buscar conhecer a palavra, para essa palavra você viver. Muitas vezes você está 24 horas, o dia todo dentro de uma igreja, vivendo todos os trabalhos, participando de todos os trabalhos de culto que tem na igreja, mas você não está sendo instruído na palavra, você não olha para a palavra, você não para refletir na palavra, você não tem uma comunhão pessoal com Deus, você não busca o teu interior voltado para os céus, para Deus, você está preocupado só com o material, só com a vida aqui secular neste mundo, em cumprir devoção de culto, em cumprir tabela de igreja, em obedecer o que o pastor manda na obra, vá lá pregar no círculo de oração, vá para a campanha, vá para o evangelismo. Não, você tem que parar para refletir e pensar que a maior necessidade que você tem não é de estar na igreja constante, é de estar constante olhando para a palavra, examinando a palavra, estudando a palavra, lendo a palavra, buscando conhecer a palavra para conhecer a vontade de Deus e nessa você permanecer, viver todo dia na sua vida. Amém, meus irmãos? É muito interessante isso aqui que Jesus fala. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? São esses que ouvem a palavra de Deus e executam. Jesus não está tendo aqui uma atitude de
grossa com a sua família, não. Jesus aqui está ensinando o princípio verdadeiro para o cristão ter uma comunhão com Deus. O princípio verdadeiro não está no lado exterior, não está em você estar dentro de uma igreja, nem em você estar cumprindo a devoção de igreja, nem você ser religioso, nem você ser membro de uma igreja, nem você ser obediente, submisso ao que o teu líder manda, não. O princípio para a gente ter uma comunhão com Deus e ser, aleluia, relacionado com Deus e ter uma vida com Deus, é a palavra. É importante guardar a palavra. É importante conhecer a palavra. Isso é um dever de todo cristão. É um dever de todo crente buscar conhecer a palavra do Deus que ele está servindo. Tem muita gente que fica mais preso a ouvir o que o pastor ensina. E muitas vezes esse pastor ensina contrário à palavra, porque o pastor, lembre-se disso, pastor é um homem corruptível. Pastor é um homem que também pode pregar a palavra, mas também pode colocar por baixo da palavra a tradição, o conceito dele, o entendimento dele, o que ele acha, o que ele gosta de viver, que não é aquilo que a palavra manda. Você tem que ter cuidado, você tem que ouvir de tudo, colocar um filtro para você beber somente a água pura e cristalina que dá saúde e vida no nosso corpo, na nossa vida espiritual, que é a palavra de Deus. Cuidado com as tradições dos homens, porque Jesus disse: vocês erram, pecam por causa da tradição de vossos pais. Cuidado para não pensar que está adorando a Deus, guardando o preceito de homens, porque Jesus disse: em vão me adoram, porque o coração está distante de mim. O lábio louva, mas o coração está distante de mim. Em vão vocês me adoram seguindo preceitos que são de homens. Cuidado! Cuidado! Para você não errar, você tem que conhecer a palavra. Para você conhecer a palavra, você tem que se dedicar a ler. A ler a palavra. Não fique nessa, não, é o pastor que ensina, porque ele é o homem de Deus. Não, homem de Deus é você. Se você crê em Jesus Cristo e se converteu das suas práticas pecaminosas. Não é para olhar para homem, é para olhar para Jesus. Aprenda com ele. Pastor é um homem corruptível. Eu prego muito isso porque as pessoas hoje estão olhando mais para pastor do que para Jesus. Estão obedecendo mais a pastor do que a Jesus. Estão sendo submissos mais a pastores do que a Jesus. A ponto de... Eu conheço pessoas que estão submissas ao pastor, a ponto de desobedecer a palavra de Deus. A ponto de desobedecer a palavra de Deus. Tem mais medo de que o pastor veja ele errando do que Deus. Está nem preocupado com Deus. Mas quando é o pastor, eita, o pastor está aí, cuidado. Ou o pastor vai saber, cuidado. E Deus está vendo você 24 horas e você não se preocupa com ele. Guardando sentimento ruim no coração, guardando mágoa, ódio, rancor, mentindo, fingindo, sendo mentiroso muitas vezes, sendo hipócrita e não tem medo de Deus. Bem-aventurado é o homem que teme a Deus, não aos homens. Tema a Deus, seja mais reverente, obediente a Deus e busque ter comunhão com Deus. E comunhão com Deus não é você guardando devoção da igreja não e sendo submisso a nenhum ministério, a nenhum líder não. Você só pode ter comunhão com Deus se você se converter ao Senhor, guardar a palavra dele. Então quero deixar essa orientação, falo com muita indignação, porque quando a gente fala, a indignação não é contra as pessoas, é contra o erro, é contra a forma errada de se proceder. É contra o caminho errado, os conceitos errados. A minha indignação é essa. Tem que ter homens corajosos para denunciar esses erros. Mas homens que busquem compromisso em pregar a verdade para não ser condenado. Porque se eu não estiver vivendo assim, eu sou condenado pelo que eu prego. E Deus, Ele não está preocupado que no púlpito tem alguém com poder, com emocionalismo, que pregue bem não. Deus, Ele quer no púlpito homens que tenham compromisso com a palavra, que vivam a palavra, que sejam dedicados ao Senhor, que tenham comunhão com o Senhor para poder pregar essa palavra, ensinar esse povo. Eu quero no púlpito ouvir pessoas que tragam para mim alimento, que alimentem minha alma, que é a palavra. Eu não estou querendo ouvir homem cheio, aí é poder de Deus, esse é cheio de Deus. Eita, que esse homem quando abre a boca, o céu cai. Sai desse conceito, crente. Sai desse conceito, irmão. Vai para a igreja e seja prudente a ouvir, tardio em falar. Esteja mais atento a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Guarde o seu emocionalismo. Use a razão. Porque a emoção faz o homem não atentar para o que é correto e nem o que é certo. Cuidado. A emoção, ela não deixa você raciocinar. Você não sabe discernir na emoção. Cuidado. Use a razão. Tem que ser prudente.
Hoje em dia a gente vê qualquer movimento na igreja, qualquer movimento que o pregador faça, os irmãos já estão lá chorando e já estão falando línguas estranhas e já estão lá dizendo, eita, Deus está falando, fala Senhor. Não, preste atenção, seja prudente. Mas você só pode ser prudente, você só pode conhecer o que é de Deus e o que não é. Você só pode discernir os espíritos, se é o espírito do homem que está falando, se é o espírito, enganador de demônio que está falando, ou se é o Espírito de Deus que está falando, se você conhecer a palavra. Porque há 3 espíritos que podem estar falando no púlpito. Você sabia disso? O espírito do homem, que fala da emoção dele. O espírito enganador, que leva as pessoas a uma direção que faz as pessoas desviar da palavra. E o Espírito de Deus, que nos guia na palavra. Que é o Espírito de Deus que fala a palavra de Deus, que nos corrige, nos ensina, nos instrui. E é boa para fazer o homem de Deus ser perfeito, sendo instruído nela, na palavra. Então preste atenção nisso, reflita nisso e coloque na sua vida. Não uma devoção de igreja, de igrejanismo. Eu tenho que, hoje é quarta, eu vou para a igreja. Hoje é terça, eu vou para a igreja. Hoje é domingo, eu vou para a igreja. Eu não posso faltar, porque senão o pastor me cobra e pergunta, irmão, cadê você? Está desviando, não vem mais à igreja? Não, sai desse conceito, irmão. Aí eu pergunto a você, eu vou fazer um desafio, seja verdadeiro para você mesmo. Responda a você mesmo. Quanto tempo você tira para ler a Bíblia por dia na sua casa? Quanto tempo você tira para buscar uma comunhão com Deus, uma devoção com Deus, para refletir em oração e na palavra de Deus? Você tem vivido com a sua palavra no seu coração para não pecar contra Deus? Sabe o que é guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus? É isso que Deus quer. Não é que você esteja na igreja, não. É que você guarde a palavra dele no coração para não pecar contra Deus. Esse guardar é você estar com a palavra de Deus refletindo nela todo dia, todo tempo em oração, em qualquer situação. Quando vier um pensamento contrário à vontade de Deus, você já está vigiando e dizendo, Senhor, me dê graça, esse pensamento não é teu, não. Quando você estiver numa situação a se comportar, diante de uma situação que você sabe que não agrada a Deus, você já está em oração e dizendo, a palavra não ensina assim não. E você, no interior, você está guardando a palavra de Deus. É isso que Deus quer de você. Faça a sua obrigação. Faça a sua maior necessidade, que é tirar um tempo para você refletir na palavra, examinar, estudar, buscar, conhecer a vontade de Deus, para que você seja bem-aventurado, passe a andar nela e aí sim ter comunhão com Deus e estar na vontade de Deus. Cuidado. Não estou dizendo que não é para ir à igreja, entendam. Porque hoje em dia as pessoas colocaram muito alvo na igreja. Não, porque a igreja é onde tem o poder, a igreja é onde vai ter a bênção, a igreja é onde Deus age, a igreja onde Deus fala, não. Deus quer falar contigo. Olha, a palavra dele aqui. Quando você lê, Deus fala. Tá? Quando eu estou inquieto, quando eu estou muito preocupado, eu não vou atrás de um pregador, de um profeta na igreja, não. Eu lendo a palavra já conheço que ela me ensina. Aí eu vou para João, Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 36, versículo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. 16, 33, Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então quando eu estou com alguma dificuldade que quero ouvir uma palavra de Deus, o coração já traz ela, porque eu conheço, estou lendo. Eu tenho uma receita para toda situação que eu passar. A palavra de Deus está no meu conhecimento, no meu coração. Né? Quando eu estou sendo humilhado, aí vem a palavra de Deus e me diz, humilhai-vos perante a mão potente do Senhor, que no tempo determinado Ele vos exaltará. Né? O Senhor abaterá os exaltados e levantará, exaltará os humilhados. Então eu não me preocupo, pode humilhar aí, que eu sei que Deus, Ele tem o tempo certo dele para agir. Então, irmão, é a palavra, não é? Quando eu estou assim, meu Deus, eu queria ter isso, Senhor, eu queria ter aquilo. Quando eu estou perturbado com essas coisas, meu Deus, eu queria ter isso. Aí a palavra de Deus me diz assim, tendo porém o que comer e o que beber, esteja com isso alegre, contente, satisfeito, aleluia. É a palavra, é a palavra.
Então você tem necessidade de conhecer essa palavra para você estar sendo cada vez mais firme, fortalecido no Senhor, sabendo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. A palavra do Senhor, essa é a maior necessidade que você tem, é a maior obrigação do crente, é conhecer, examinar, estudar, ler, buscar os conselhos, a orientação, a direção da palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite, para que fazendo assim, te conduza prudentemente e faça prosperar o teu caminho. Bem-aventurados são os que andam no caminho do Senhor, que se não detêm nos caminhos dos pecadores. Olha aqui, irmãos, eu vou encerrar com isso aqui. Muito conhecido de muitos nós. Salmo 1 é muito conhecido para encerrar essa orientação. E eu digo a você, meu irmão, é uma orientação maravilhosa, tá certo? Visita lá a nossa página no Face, não é? Nossa página lá, Evangelista Wellington Ramos, você só escrever lá, Evangelista Wellington Ramos. Visita a nossa página no Face. Tem muitos vídeos. São vídeos que você nunca vai ouvir uma orientação dessa, uma instrução dentro da igreja, porque são instruções que vai de encontro ao que os homens estão ensinando hoje nos púlpitos, e os homens não vai pregar aquilo que vai condenar ele, não é? Ele vai tentar manipular você para não acreditar na verdade. E você, como vai estar submisso ao homem, você não vai dar ouvido à verdade. Seja prudente, analise tudo, ouça de tudo, não é? Não receba tudo assim não. Então Salmo 1 é o conselho que eu vou dar a você. Eu também, antes de dar esse salmo, quero convidar você. Nosso canal no YouTube tem sido uma bênção. São mais de 200 vídeos, são centenas de vídeos de instruções para qualquer situação que você precisa. Você quer aprender alguma situação sobre algum assunto, lá tem, é só você olhar os títulos lá, procurar e escolher aquele que lhe agrada, que está de acordo com a sua necessidade. São instruções para isso, para abrir os olhos, dar entendimento, fazer você enxergar o que muitas vezes você não está enxergando. E muitas vezes você pensa que está se conduzindo certo e está errado. Então vai lá, porque não é o evangelista Wellington em si que está orientando, é a palavra de Deus. Apenas eu transmito a orientação da palavra, como essa agora que eu transmiti para você. É muito forte, não é? Isso aí aqui é forte, irmão. Sai desse conceito aí de eita, o culto é forte hoje. Hoje foi forte, eita, hoje foi poder. Sai desse conceito, irmão. Isso é um conceito, irmãos. Isso é um conceito vazio que hoje estão vivendo. Desse conceito, forte é tu estar na palavra. Não é esse movimento supersticioso, não. Emocionalista, de poder sobrenatural, que não acontece nada. Aqui, ó, vem para cá a palavra. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus? Você tem meditado nela de dia e de noite, ou tem vivido só de igrejanismo? Participado dos cultos, participado das festividades, participado dos trabalhos, mas você tem meditado de dia e de noite na palavra de Deus? Porém, se não tem, essa é a maior necessidade, a sua maior obrigação. É conhecer a palavra, meditar nela para fazer conforme tudo nela está escrito, para ser bem-aventurado e para estar dentro da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Evangelista Wellington Ramos. Entra no nosso canal no YouTube. Clica lá, coloca lá Evangelista Wellington Ramos e você vai ver o canal desse servo aqui de Deus que prega a palavra como ela é, para o bem, o crescimento, o conhecimento e a bênção na vida de todo aquele que crê na palavra de Deus. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.